Boa noite a todos, obrigado por estar aqui. Eu vou apresentar os palestrantes, já convidando também para ficar na mesa. Da mesa tem uma história de várias pessoas propondo, pensando, imaginando, memorial e disponibilizando, o coletivo Verta também na proposta aqui e na organização. Na conversa temos o Román Cortázar, que está no México e é autor da biografia Las Orillas del Silencio, publicada em 2024. Ele pesquisa e escreve sobre a trajetória do Eduardo. Vamos ter também a participação da Franciele Valiana, aqui de São Paulo. Ela é pós-doutorante em letras aqui pela Universidade Federal de São Paulo e doutora em teoria literária pela USP, também com um livro sobre Eduardo Galeano. Eu convido para a mesa já, por favor. Temos também hoje a presença da Leonor Amarante, se quiser também passar para a mesa. Ela é jornalista, curadora e editora, e foi editora da revista do Memorial da América Latina, e em particular cuidou do número que foi feito em homenagem a Eduardo Galeano. Ela vai nos contar sobre essa edição. Sem mais delongas, a gente vai começar com Román, mas antes vamos ouvir o Roberto, daqui do Memorial, né? Ele é o diretor do Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, Roberto Bertani. Também, se quiser passar para a mesa, ele vai dar umas palavras iniciais. Eu sou o Salvador Chavelson, do coletivo Berta, e depois das intervenções deles, está previsto também uma conversa com o público, algumas perguntas da plateia para os palestrantes. Obrigado a todos. Bom, gente, boa noite. A minha participação aqui é uma participação rápida, né? Eu sei que o trabalho de vocês aí, e as pessoas que estão compondo a mesa, são mais interessantes do que eu, né? Para vocês estarem ouvindo. Mas darei as boas-vindas em nome do Memorial da América Latina, nosso presidente Pedro Mastrobono, que está aqui, e eu, Roberto Bertani, respondo aqui pelo Centro Brasileiro de Estudos da América Latina. Nós temos toda a atividade relativa a bolsas de pesquisa que nós temos do próprio memorial, e bolsa de pesquisa ligada à cátedra da Unesco. E, junto com esse trabalho, nós temos um que é fundamental e que parte da origem desse projeto, sentado aqui do meu lado, né? A gente tem aí a revista Espaço América, né? Também, onde já tivemos a participação de grandes autores e ter feito muito carinho aí pela equipe, a qual parabenizo aqui o Flávio Pascotti, que junto comigo e com os colegas trabalha na revista e é o editor da revista. Né? Bom, eu tenho, entre outras atividades aqui do Memorial, atividades acadêmicas também. E só apenas para justificar que daqui a 30 minutos eu tenho uma banca numa instituição aqui perto, e motivo pelo qual eu só vou fazer a apresentação e um pequeno resgate de memória do que já aconteceu por aqui, com o processo colombiano, a participação dele, agora, e deixar essa mensagem com você. Eu vou ter que ler, porque
né? A gente se prepara mais ou menos, mas aqui o nosso Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, o CEDEAL, do Memorial, não poderíamos estar mais contentes em receber essa mesa internacional. É organizado pelo DERPA, Coletivo Latino-Americanista, fruto de nossa parceria de longa data com o Prolanda da USP, né? E com o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp. Além de Leonora Amarante, que está aqui ao lado, muito conhecida na casa, agradecemos de coração ao professor mexicano Romão Capozar, autor da biografia de Galeano, Las Orillas del Silencio, e a pesquisadora Franceli Pailana, né? É igual a Bertani. Bertani também é difícil. Por fim, um agradecimento especial para o professor Salvador Chavuzon, que nos apresentou o projeto desta celebração. Faz todo sentido celebrar Eduardo Galeano na Biblioteca do Memorial da América Latina. Afinal, o escritor uruguaio apoiou o projeto do Memorial desde o seu início, a própria criação da mão espalmada, Oscar Niemeyer, que podemos ver ao sair daqui, hoje iluminada aí, logo na nossa entrada. E é provável que tenha se inspirado no livro As Veias Abertas da América Latina, lançado por Galeano em 1971. Eduardo Galeano colaborou com a revista Nossa América muitas vezes, como, por exemplo, Nossa América número 2, de maio e junho de 1989, que trazia a página 23 das anotações sobre a memória e a voz. Eram textos inéditos de Galeano na forma de aforismo. O primeiro deles, chamado A Desmemória, tem tudo a ver com esse encontro, né, de hoje. Desmemória, um texto de Galeano, traz: estou lendo um livro de Luiz Ebrich. A certa altura, um bisavô encontra o bisneto. O bisavô está completamente cagado. Seus pensamentos têm a cor da água. E sorri com o mesmo beatífico sorriso de seu bisneto recém-nascido. O bisavô é feliz porque perdeu a memória que tinha. O bisneto é feliz porque não tem ainda nenhuma memória. Eis aqui tem sua felicidade perfeita. Eu não a quero. Nós também não queremos. O que queremos, isso sim, é lembrar e lembrar sempre os grandes personagens que fizeram da nossa história, como Galeano. Em 91, ele publicou em Nossa América os artigos Ser como Eles e Ser como Somos. No ano seguinte, foi a vez de ensaio Racismo, 5 siglos de proibição del arco iris en cielo americano. Em 1993, publicou a crônica Minha Culpa. Em 1994, Use o Jovem, sobre o consumismo. Quem poderá contar mais sobre Eduardo Galeano no Memorial é a querida Leonora Amarante, né? Que editou um número especial de Nossa América, dedicado a ele, quando fomos surpreendidos por sua morte há 10 anos. Jornalista, escritora e curadora de dimensão internacional, Leonora editou a Nossa América e chefiou o Departamento de Publicações do Memorial da América Latina por 20 anos, a partir de 1995. É para mim, e acho que para toda a equipe aqui do Memorial, é uma honra, né, e muita alegria estar recebendo você nessa casa, né? E eu acho que tem muito aqui ainda da sua aura, da sua alegria e da sua, né, inteligência, que domina aqui toda a equipe e nos motiva. Afinal de contas, 20 anos, né, dedicada a essa tarefa e num aparelho de Estado com tantos desafios, poucos recursos, né, a gente continua em uma batalha de poder dar continuidade àquilo que foi considerado e é considerado por nós uma diretriz daquilo que é a essência, né? E fico muito honrado por estar aqui hoje ao lado de vocês, e peço aí novamente as minhas desculpas, porque tenho que colher umas crianças que estão prestes a se formar. Tá bom? É isso, gente. Boa noite, muito obrigado, e aí eu deixo vocês em boas mãos. Obrigado. Muito obrigado. A atividade de hoje vai ser um pouco em duas línguas, né? Acho que talvez tenha portunhol também, então 3 línguas. Román es una referencia, ¿no?, en los estudios del autor uruguayo que estamos homenajeando hoy.
en uno de sus escritos a propósito de la muerte de Eduardo Galeano, él describe su estilo a partir de 4 categorías, ¿no? El testimonio, el humor, la ironía y trazos poéticos, ¿no? Entonces, entre la poesía, la ironía, el humor y el testimonio de nuestra América, de la realidad de nuestra América, es todo un territorio que intentaremos recorrer hoy también desde el recuerdo, desde la memoria. La palabra entonces con Román, muchas gracias por estar acá. Comenzamos con vos y somos todos. Bueno, pues primero que nada, saludar a todas ustedes, a todos ustedes. Mientras sufren de frío, yo me estoy rostizando aquí en el calor más infame que hay en el mundo, que es el del trópico. Pero para envidia de ustedes. Bueno, una aclaración que últimamente tengo que hacer a cada tramo es que mi libro no es una biografía. Nunca me lo habría propuesto, no me interesaba en lo más mínimo la vida de Eduardo Galeano, sino más bien la vida literaria de Galeano, que parece que es lo mismo, pero es diferente. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que cada uno de nosotros ha leído a Galeano y con cierta devoción reincidimos en esta especie de alegre vicio que, como bien dices, tiene que ver con, yo creo que con la poesía sobre todo. Y después de leerlo, tan diferente como es su obra a la de otros escritores, creo que todo mundo se hace la pregunta inicial que pasa con cualquier autor al que le gusta a uno, que es, ¿por qué me gusta este escritor que leo tanto o esta poeta eh, que es mi favorita? O, en fin, yo empezaría preguntándome lo que Piglia se preguntó sobre Borges, que es si Borges era un buen escritor. Creo que Galeano es y eso escribió un libro para argumentarlo, es que es un buen escritor en el sentido de que quizás es lo que él escribió es lo más cercano a lo que él tuvo en la cabeza. Quienes escribimos, lo sabes, Francieli, que además te saludo y te quiero mucho. Hay una distancia casi insalvable entre lo que el universo que nos puebla la cabeza y el universo que se traslada al papel. Mientras más grande es la distancia, peores escritores somos. Y creo que en el caso de Eduardo es muy pequeña, casi inexistente, la distancia que separa al escritor que él quiso ser del escritor que él pudo ser o que fue. En el probando esto, o con las ganas de encontrar respuestas a estas preguntas, me fui a Montevideo, invitado por él, nos conocimos aquí en México. No, nos conocimos en Argentina, de hecho. Aunque él no sabía que nos habíamos conocido. Y en Montevideo pude encontrarme con un Galeano absolutamente desconocido, no con el ser humano, porque creo que a diferencia de otros escritores, que parece medio esquizoide la realidad, porque el escritor es uno, la persona de carne y hueso y el personaje es otro, y muchas veces es bastante más desagradable conocer a la persona que al escritor. En este caso era el mismo, el escritor era el mismo que el Eduardo de la vida privada, o el Eduardo íntimo era exactamente igual al escritor famoso, si queremos decirlo así. Pero a lo que me refiero es que el Galeano que nosotros conocemos es un Galeano posterior, es el Galeano que naturalmente lo llevó a trascender como escritor y a volverse inmensamente popular.
Yo me acuerdo que Diana Palaversic escribió un libro muy lindo en los años 90 y sostenía que después de García Márquez, en los años 90, ya corrieron 20 y tantos años desde entonces, Galeano era el escritor más vendido en el mundo en lengua española. Y después, solo después de García Márquez. Hoy no sé si siga siendo así, pero Carlos Díaz, el director general de Siglo XXI, me dijo en Buenos Aires que los libros de Galeano por sí mismos sostienen la editorial. Lo que ingresa a Siglo XXI en plata, esa es una de las paradojas o parajodas, como decía un filósofo uruguayo, de la vida, es que la plata que tiene el siglo XXI por los libros vendidos de Galeano da incluso para publicar a los escritores que lo desprecian y a los académicos que lo desprecian. Porque eso es con lo que se enfrentó Galeano todo el tiempo, con una inmensa popularidad, por una parte, que estaba en la vereda de enfrente del inmenso desprecio que le destinaron las élites intelectuales, la ciudadela letrada de las élites, como le dio en llamar antes que Ángel Rama en la ciudad letrada, y que estaba compuesta por el reino animal de los intelectuales y los escritores. Pero decía yo que Galeano es muchos escritores. El primero, diría yo, es aquel que, si dividiéramos la obra en 3 actos, tendríamos que pensar que el primer Galeano se formó a los... No sé en realidad cómo se formó, porque es un misterio que no pudo despejar mi investigación de más de 10 años, casi 15 años que le dediqué. Pero a los 14 años y medio Galeano publica su primera caricatura. Es decir, yo no sé qué hacían ustedes a los 15 años, pero yo estaba en la idiotez total, buscando novia o jugando fútbol. Y Galeano estaba publicando como cartonista del Sol, que era el órgano del Partido Socialista, porque llegó apenas, como él decía, apenas estrenó los pantalones largos, llegó a la Casa del Pueblo. ¿Por qué llegó? No lo sé. Tampoco me lo dijo. Pero aunque él vivía con la abuela, la famosa abuela Esther, a la que le dedica Memoria del Fuego, por cierto, una mujer muy fuerte, la primera mujer que se divorció en el Uruguay, la primera que se subió a un avión. Aunque él vivía con ella, no me queda claro cómo es que un chiquilín de 14 años llega por sí solo a la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista, y le lleva una caricatura a Emilio Frugoni, que es nada menos que el fundador del Partido Socialista en el Uruguay, y el fundador, por supuesto, del Sol. Una de las figuras solares de la cultura uruguaya del siglo XX, junto con Quijano, el fundador de Marcha. Me contó Galeano que fue Frugoni quien lo vio y le dio trabajo, sorprendido de su talento, porque recordemos que Galeano quería ser pintor, era muy buen dibujante, pero no tenía imaginación, supongo yo, visual, o me atrevo a decirlo porque yo también quise ser pintor y era muy bueno copiando y dibujando, pero tenía absoluta mediocridad para enfrentarme a la tela en blanco o al papel en blanco. Y Galeano igual llegó como dibujante, creo que por esos puentes comunes nos conocimos y como él dijo, nos conocimos y nos reconocimos, y creo que por eso ayuda mucho a entender, o a mí me ayudó mucho a entenderlo a él. Y entonces empieza a hacer el cartón político. Él tiene hace las caricaturas del Sol del 55, enero del 55, publica su primera caricatura hasta más o menos 1958, 59, es decir, 4 años. Pronto, él empieza a dibujar con las palabras. Y entonces se encarga de una columna. Yo hoy tuve que pelar los ojos muy grandes porque me encontré con su primer texto en el Sol, pues no sé si crónica, un pequeño texto de 3 párrafos sobre el Museo Torres García. Se acordarán de Torres García, es quien dibuja América al revés.
Y en este texto, que es alucinante, por otro lado, porque no se puede omitir que lo escribe un niño de 15 años, empieza a hablar de la autenticidad del arte y de la importancia de Torres García en la pintura uruguaya. Lo natural es que Galeano pasara a tener una columna en El Sol. Esa columna se llama Por las Exposiciones. Y entonces sus primeros coqueteos con la palabra pasan por hacer la crítica de artes plásticas de las exposiciones en Montevideo. Es realmente asombroso leer esas reseñas porque no hay cuadro que le acomode, no le gusta nada, porque todo es pedante, no hay dibujo, autor que le cuadre, que le guste, abusa de las ofensas, pero lo hace con un conocimiento de la historia del arte que parece inverosímil en un chiquilín que estudiaría la secundaria. Porque su primera, nada menos, ahora que abrimos el periódico vemos el horror en Medio Oriente, su primera entrega es sobre una pregunta bastante interesante, a partir de una exposición, insisto. Él plantea, ¿existe un arte israelita? Recordemos que el Estado de Israel fue fundado, estamos hablando del 55, más o menos 9 años antes, es un país nuevo, y Eduardo, él firmaba como Hughes Galeano, porque Galeano es su apellido materno, o Eduardo Hughes, o Eduardo H. Galeano, y sus caricaturas la firmaba como Hughes, a secas, fonetizado su nombre, G-I-U-S. Y se pregunta esto porque para él es evidente que existe un gran arte judío, Modigliani, Chagall, pero se pregunta si existirá en el futuro un arte de Israel, es decir, si los israelitas son capaces de nacionalizar su propio arte. Y para esto habla de la autenticidad del arte. Luego entrega, ya que estamos en Brasil, una reseña sobre el folclore en el arte brasileiro. Luego habla sobre 12 pintores abstractos austriacos. Luego escribe sobre una historia del arte italiano. Hay que tener la cara muy dura para escribir sobre el arte italiano y pensar que se aporta algo nuevo. Y lo hace con una solvencia intelectual que a veces parece que no la escribió él. Yo cotejaba sus reseñas con las de Marcha, el semanario de enfrente, que además tenía uno de los grandes críticos de arte del Uruguay, y evidentemente, si Galeano decía blanco, en Marcha decía negro. Si en Marcha decían arriba, Galeano decía abajo. Es decir, nunca se encuentran. Son dos críticas, dos visiones del arte, incluso gloriosamente contrapuestas. Luego Galeano incursiona definitivamente en la palabra, abandona las reseñas de artes plásticas para siempre en el 57 y empieza a escribir crónicas sindicales, porque Galeano trabajaba como cajero de banco. Y entonces lo que me contó José Díaz, uno de los fundadores del Frente Amplio, es que Galeano trabajaba en la sucursal, pero el Partido Socialista, porque Galeano nunca militó formalmente en el partido, sino que estuvo matriculado en la Juventud Socialista, en las juventudes, nunca en el partido, digamos, no dio ese salto y abominaba de los comunistas. Porque él estaba casado le fascinaba Rosa Luxemburgo. De hecho, era lo que estudiaban en el Partido Socialista, en los cursos de formación política. Entonces Galeano tiene la encomienda de formar un frente sindical bancario. José Díaz me contó que ese frente luego se conformó de tal manera que dio origen a un sindicalismo activo. Yo no sé si esto es verdad. Me imagino que parte de verdad tendrá y una parte de contaminación ya del mito. Pero que hizo un trabajo sindical profundo y militante, eso no lo pongo en tela de juicio. ¿De dónde viene la formación política de Galeano? Porque viene de una familia de la alta burguesía.
Él, si bien su padre era un burócrata, Galeano se forma en las juventudes socialistas, en los cursos de formación política del Partido Socialista, que yo llamo la Universidad al alcance del pueblo, porque había cursos para los obreros y para los jóvenes. Los cursos se ofrecían de forma gratuita todos los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y es muy lindo ver que exigen puntualidad, por ejemplo. Y entonces se publica la tira, las bolitas, como les llaman, que son la tira de materias, las asignaturas que se verán a lo largo de los cursos. Galeano estudia con Enrique Brocken, que es un abogado anarquista argentino que cruzaba todos los fines de semana el charco de Buenos Aires a Montevideo, luego perseguido político en la Argentina, y los sábados lo cruzaba el viernes en la noche para los sábados dar un curso sobre el Capital. De tal manera que Galeano 3 años estudió el Capital en círculo de estudio. Cuando Galeano hizo esta broma tonta, desde mi punto de vista, en Brasilia, pero muy en el estilo de Galeano, sana autocrítica y abuso de ironía, cuando dijo que no volvería a leer Las Venas Abiertas porque caería desmayado y sería ingresado a un hospital, que por cierto jamás encontré la declaración original. Se podría hacer un manual del fake news. La fuente original es Folha de Sao Paulo, pero nunca hay una fuente primigenia. Y luego hay un homenaje al arte de plagiar mal. New York Times, el Clarín, El País de España, cada uno plagia peor que el otro, o con más impunidad. Distorsionan la versión supuestamente original. Pero bueno, volviendo al punto, que Galeano dijo, y me parece sano, que él no volvería a escribir Las Venas, que es un libro aburridísimo, porque él está, de alguna manera, haciendo una distancia sobre su nueva forma de escribir. Las Venas Abiertas está escrito en el tono galeano de los años 70, todavía un poco en la tradición del ensayo latinoamericano. Digamos que Las Venas Abiertas de Galeano, el escritor que él quiso ser, es un libro, es el tomo 2 de Las Venas, que se llama Patas Arriba. Ese es el volumen 2 de Las Venas, que además Elena Villagra, su mujer, me dijo que era un libro que ella le había pedido, y por eso la dedicatoria se iluminó para mí cuando dice a Elena este libro que le debía, que es el repaso de nuestro, ya no de América Latina, sino del mundo y en especial del neoliberalismo en el 2005-2006, cuando apareció. Entonces, Galeano escribe, empieza esta forma de escribir, ya cuando abandona las artes plásticas y decide poner su formación política al servicio de su pluma, en El Sol, publicando, decía yo, crónicas sindicales, pero salta sobre todo que Galeano, como buen periodista, tenía un gran olfato y sabía oler la noticia donde iba a estar. Y es casi un avistamiento al futuro su largo artículo, nota sobre Bunge and Born. ¿Se acuerdan que los dueños fueron secuestrados por montoneros en la Argentina? Digamos que eran el arquetipo del capitalista rapaz. Bueno, hace una larga nota argumentando el tipo de capitalismo que propone este tipo de corporaciones de capitalistas. Y da pronto el salto a la crónica ya más en el estilo galeano. En el 61, 62, él abandona, lo cuenta en Días y Noches de Amor y de Guerra, él deja su puesto de cajero, ya era padre, fue precoz en todo, también en eso, se casó con Silvia Brando y era padre a los 19 años, y por eso trabajaba de cajero, era un buen sueldo, ahí lo visitaba José Díaz, deja el banco, y lo dicen Díaz así, hice el corte, se lo lleva al gerente y el gerente le dijo, pero si faltan todavía 5 horas, me voy, pero faltan 5 horas, me voy para siempre. Y se fue a la Gran Babilonia, como él le llamaba, a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, ¿qué pasa con Galeano? Se
se junta con socialistas, especialmente con Chiquita Constellá, otra vez, un avistamiento al futuro. Es Chiquita, donde en su casa vive Galeano, su esposo era director y fundador de la revista Che, raro proyecto, sobre todo en la Argentina, porque era una publicación hecha por comunistas y socialistas. ¿Y por qué participaban ambos que no se podían ver ni en pintura? Porque no había plata y la única forma de tener una publicación era colaborar. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues escuchen la plana. Los cartones los hacían Copí y Quino. Parece, dicen quienes han escrito sobre Che, yo pude ver los 27 números, Hughes, es decir, Galeano. ¿Quién más estaba ahí? Chiquita Constellá, Juan Gelman, que era la parte del Partido Comunista, Rodolfo Walsh, plana mayor, ¿no? Y en esa publicación parecería, bueno, decían que Galeano era el ilustrador. No, eso no es cierto, porque además el único número que ilustra a Galeano es Hughes, es el 27, que el último número antes de que lo clausurara la dictadura civil o la pantomima de gobierno de Frondizi, y dice que la contratapa es de Hughes, pero cuando hablé con el Fisgón en México, uno de los principales cartonistas políticos, me decía, ese no es Hughes, es Rius, el famosísimo historietista mexicano. Me dijo, ese negro es de Rius. Y vimos con lupa y abajo decía Rius, es decir, hubo, quién sabe qué pasó allí, que atribuyeron a Hughes lo que era de Rius, y otra vez un vistazo al futuro, Rius le dedicará varios libros a Galeano y serán grandes amigos. Bueno, Galeano es diagramador de Che y publica 3 artículos ahí sobre el movimiento negro, los derechos civiles en Estados Unidos, pero ese no es el primero, y uno muy interesante que se llama Hambre. Primero publicó este artículo en El Sol 2 meses antes, con un título horrible, algo así como 2 de cada 3 personas mueren de hambre en el mundo, un título así de feo, antigaleano. Y ese texto, que es un poco soso, muy bien hecho, muy informado, muy claro, pero para nada atribuible a Galeano, lo vuelve a publicar 2 meses después en Argentina con el título de Hambre, un título galeanístico. Lo que más me sorprendió es que leyendo ese texto, largo texto, encontré las ideas fundamentales de Galeano. Como platiqué con Daniel Weinberg, y como decía Ramón Xirau, el filósofo catalán, avecindado en México, exiliado en México, decía que los seres humanos tenemos una o dos ideas fundantes y fundacionales en nuestra vida, y lo demás gira alrededor de esas ideas, o de esa idea. En Galeano las ideas aparecen desde los 15 años, y no lo abandonarán jamás. Hay una caricatura de 1957 que se llama La Escuelita del Crimen. La Escuelita del Crimen reaparece 50 años después en Patas Arriba como un texto. Luego, les decía yo, en este artículo de la revista Che, Galeano lo reescribe. Es casi lo mismo, pero hay frases que él rehace y son ya Galeano. Lo más sorprendente es que él plantea una tesis que es inmoral que el mundo destine tanto dinero en armamento y no a combatir el hambre, y que tantos niños mueran de hambre en el mundo y de enfermedad curable. Y la otra es que hay países que se han especializado en perder y otros en ganar. Ese texto reaparece 10 años después como 120 niños en el centro de la tormenta, y es nada menos que el prólogo de Las venas abiertas de América Latina. Es decir, Galeano está ensayando todo el tiempo la forma que a él le va a acomodar mejor. Por lo tanto, hay un Galeano que empieza en 1955 a los 15 años, y ese Galeano ya se formó y es el autor de Las venas abiertas, y ahí diría yo que acaba el primer acto, con Las venas abiertas de América Latina, que es un libro que, aunque publica a los 30 años, es un libro de un escritor maduro. Galeano tiene 15 años de experiencia escribiendo. Parece sorprendente.
Y en ese lapso, antes de llegar a las venas, aparecen todos los posibles galeanos. En 1963 publica Los días siguientes, que es una novela bastante nihilista, por cierto, muy poderosamente influenciada por Cesare Pavese, porque Galeano fue un fervoroso admirador del arte italiano. Él está influenciado por Pavese y por el cine de Antonioni, y por Pratolini, y también por Faulkner y por Hemingway. A Hemingway lo adoraba, aunque le molestaba su exceso de virilidad. Me decía él en una entrevista, bueno, quien tanto pregona que es tan viril, pero lo que le sorprendía de Hemingway era esa capacidad de crear atmósferas. Era lo que le encantaba a él, no lo que él decía, sino cómo lo construía. Bueno, publica en el 63 esta novela y en el 67 Los fantasmas del Día de León, que por cierto se anticipó a Piglia porque el último cuento de ese libro es Plata Quemada, la novela de Piglia. Es el mismo hecho, el asalto de un banco de unos maleantes que huyen a Montevideo y se parapetan en un edificio y sitiados por la policía, le prenden fuego al dinero y lo arrojan por las ventanas del edificio. Es la novela que, por otra parte, tan hermosamente Piglia escribió. Bueno, Galeano, decía yo, encuentra sus modos de ser entre el 55, sus modos literarios fundamentales entre el 55 y el 70, 71. Y es con Vagamundo en el 74 que él empezaría su segundo acto, pasando por La canción de nosotros, que es una novela en el sentido tradicional, y culminaría, o sería la obra de transición, Las días y noches de amor y de guerra, que es ya el estilo galeano. Son esas pildoritas, esas viñetas, pero aún son viñetas de 3 páginas. No son estas pildoritas a dieta de tinta, que a las que nos acostumbró y que lo hicieron inmensamente popular. Y finalmente Galeano, el que lo llevó a trascender, es el escritor que empezó a escribir en Memoria del Fuego y terminó en Los hijos de los días. Entonces, yo pensaría en esos 3 actos de Galeano y en que su obra, además, conquista de manera muy clara un lugar que es casi inaccesible para muchos escritores, que es funda un tipo de lector. Decía Borges de Allan Poe que era un gran escritor porque había fundado un nuevo tipo de lector, el lector del género policial, que era inexistente antes de él. Y si hoy pensamos en el policial, pensamos en varios autores, pero en Poe. Si pensamos en las pesadillas, pensamos en Kafka. En la biblioteca está Borges, pero en las píldoras, en las viñetas, Galeano. Hoy no puede leerse un texto de una viñeta de Galeano y no pensar inmediatamente en él. Me parece que ahí es cuando más se acerca la idea que tuvo él mismo del escritor que quería ser. Finalmente diría yo que me parece que hay un escritor que vale la pena rescatar en esta... Yo hice una biografía no de Galeano, insisto, sino de la biografía del estilo de literatura de Galeano, del estilo, de su forma de escribir. Y en ese sentido es maravilloso leer al Galeano de pura ficción. Es otro autor, Los fantasmas del Día de León, pero también un libro que entiendo yo que aparecerá pronto, que se publicó hace también casi 50 años, que es China, 1964, Crónica de un desafío, e incluso Guatemala, clave de Latinoamérica, que acaba de reeditar Siglo XXI, y que por cierto, me acordé, por cierto, lo hablé con Francieli en Montevideo, que cuando yo llegué a Montevideo, Galeano me dijo que nos veríamos luego, pero que primero me pusiera a leer. Y entonces
nos vimos, se fue a España y a Buenos Aires, y cuando nos vimos en el Brasilero, el primer tanteo, dije, mira, me encontré este libro tuyo. Me dijo, no, 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 eso es abominable, Pecados de Juventud. Y le dije, pero es un muy buen escritor, Eduardo. Y le dije, te voy a leer algo. Y le leí la página 10 de Guatemala. Y entonces él escuchaba atentamente y decía, al final bueno, en la página 10 él cuenta, hace la crónica de cómo está subiendo por las montañas guiado por campesinos porque va a entrevistar a los líderes de la guerrilla en Guatemala, que pasaron una noche cagándose de frío y están caminando, fumando, y dice que era hermoso ver el campo, bueno, la montaña, y al cielo se le abren las venas, amanece. Entonces también el título de Las Venas Abiertas aparece en el 67 en la página 10 de Guatemala. Por si fuera poco, yo me topé, en mi libro lo llamo Viajes en el Tiempo, el final, ese hermosísimo final de Las Venas, donde él dice que habrá que derribar a los dueños país por país y que el destino no descansa en las rodillas de los dioses, sino como un desafío candente en las conciencias de los hombres. Gran final, ¿no? Bueno, esta mismo de las rodillas de los dioses lo usó en el 64, cuando él era director del periódico el Época, fue director de ese periódico a los 24 años, y y estaban eligiendo al nuevo consejo, porque era un periódico donde cada lector que se suscribía era una cooperativa, además, era dueño del periódico. Luego supo Galeano que la CIA incendió el cuarto de máquina de la imprenta, no tenían dinero para salir, para que sacaran el periódico, y entonces Galeano escribe un editorial después de la elección del nuevo consejo y dice el mismo final, que vamos a ver si el periódico sobrevive, porque el destino no descansa en las rodillas de los hombres. Y bueno, celebro que se celebren, que se estén realizando estas mesas, estos conversatorios, y me gustaría terminar, que me pareció maravilloso, con un textito que me contó cuando ya no, porque 2 es mucho, cuando estábamos en su casa. Yo ya andaba medio en pedo porque llevamos toda la tarde bebiendo en la entrevista y era puro whisky. Media botella después no sabía ni qué hablaba, entonces de lo que platicamos, ya habíamos conversado por horas y me dijo, nos estábamos despidiendo y me dijo, no, 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 encendé el grabador. Y me contó esto, me dijo, quiero que lo grabes. Yo lo titulé La Última y nos vamos. Dice, cae la noche en Montevideo. Entre las memorias y los tragos se han marchado las horas. Poco antes de decirnos adiós, Eduardo Galeano me pide que encienda el grabador. Mirá, en 1979 se hace el primer Congreso Internacional de Escritores en lengua española en Las Palmas de Gran Canaria. Yo fui, y en el aeropuerto, esperando para que fuéramos trasladados al hotel, me encuentro con Rulfo y con Onetti. Se me acercan los dos, cada uno por separado, porque no se conocían entre ellos, nunca se habían visto. Mirá, me dijo Neti, ahora en el ómnibus vamos a ir todos juntos, ¿no? Hay 2 o 3 ómnibus, no sé, le digo. No, 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 vos arreglá para que a mí me sienten con Rulfo y vos atrás, y a cualquiera que se acerque lo alejás. O sea, como una función policial. Te voy a decir por qué. Es el que más quiero, el que más admiro. 5 minutos después, se me acerca Rulfo y me dice, murmurando, porque hablaba muy bajito, oye, a ver si puedes arreglar para que yo me siente junto con Onetti, pero tú atrás,
y que vigiles que nadie venga a importunarnos. Otra vez yo de policía. Bueno, le digo, está bien, voy a arreglar eso. Y arreglé. En el ómnibus fueron sentaditos juntos y yo atrás, sin nadie al lado, para evitar las moscas. No se miraron, no se dirigieron la palabra. El traslado al hotel duró casi 1 hora. Era el gran encuentro de los dos y yo atrás, como un imbécil, custodiando ese silencio. Finalmente llegamos. No hablaron ni una sola palabra y yo tampoco. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Román. Te pedimos que esperes un poquito, que al final va a haber reacciones y preguntas. Y en el medio vamos a escuchar a Franciel y a Leonor, también con recuerdos, ideas, pensamientos sobre Eduardo Galeano. Primero, Leonor, como decíamos, fue la editora de la revista Nos América, pero en particular del número dedicado a Eduardo, y de eso nos va a hablar. Gracias. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Memorial da América Latina, em nome de Eduardo Raskov, e ao grupo Coletivo Berta, por esse convite. É uma honra estar aqui, outra vez no Memorial. Por 2 décadas, de 1996 a 2015, editei a revista Nossa América, idealizada por Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro, publicada pelo Memorial da América Latina, que desde o seu início, em 1989, tornou-se um espaço de reflexão sobre a identidade latino-americana. Já nos primeiros números, a publicação contou com a participação do jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, que integrou o conselho editorial, contribuiu com artigos críticos e protagonizou entrevistas que enfatizavam as contradições e utopias do nosso continente. Logo depois de sua morte, decidimos homenageá-lo com uma edição especial da revista, convidando intelectuais de diversas áreas para refletirem sobre o seu legado. Reunimos ensaios, depoimentos e análises que não apenas celebravam o pensamento de Galeano, como também lançavam luz sobre a relevância de sua obra para as lutas sociopolíticas culturais da América Latina. Na década de 1960, Galeano escrevia na contracorrente do sistema, embalado pela busca incessante da justiça social, enfrentando os impasses das ditaduras espalhadas pelo continente. Foi editor do jornal uruguaio Marcha, onde publicou textos que davam voz à luta e aos anseios de um povo que se recusava a sucumbir ao autoritarismo. Seu trabalho, marcado por uma escrita híbrida entre o jornalismo, o ensaio e a narrativa poética, constitui uma forma singular de resistência às estruturas do poder. Nessa edição especial, publicamos uma entrevista que revela a cumplicidade e a amizade profunda de 2 vozes que marcaram a literatura e o jornalismo, Éric Nepomuceno e Eduardo Galeano. Ao longo de 4 décadas, eles construíram um diálogo que transcendeu as páginas dos jornais e os limites das ideologias. Nepomuceno, em um texto escrito logo depois da morte de Galeano, conta que as pessoas lhe perguntavam qual era a lembrança mais forte que ele guardava do amigo. Sua resposta nunca variou. Ele era alguém muito presente e decisivo na minha vida. Quando nos conhecemos, eu tinha 24 anos. Quando ele se foi, eu tinha 66. A declaração da dimensão da amizade que durou ao longo da vida desses 2 intelectuais. Nepomuceno
não me recorda como conheceu Galiano. Até 1973, eu não sabia quem ele era. Cheguei a Buenos Aires e a primeira impressão que eu guardo dele é de alguém impetuoso, intensamente vital, com uma inteligência aguda e veloz. Essas palavras ecoam como testemunho de uma amizade que resistiu ao tempo e às distâncias. Entre os textos de autores convidados, comento um que assino e que tem o título: O escritor lançou as veias abertas para os ares. Essa reflexão nasceu do episódio inesperado que vivi na Bienal em 2014, um ano e pouco antes da morte de Galiano. Naquele dia, me surpreendi com a declaração de Galiano na coletiva. Essa prosa da esquerda tradicional chatíssima, essa prosa da esquerda tradicional é chatíssima. Meu físico não aguentaria se eu tivesse que ler o livro novamente. Eu cairia desmaiado. Se não fossem as palavras saídas da boca do próprio autor, poucos acreditariam que Galiano se referia à sua obra icônica, As Veias Abertas da América Latina, publicada em 1971, quando tinha 31 anos. O livro obteve sucesso que nem ele mesmo esperava ao narrar a história da exploração e dominação política que marcou a América Latina desde a chegada dos colonizadores europeus até os anos de 1970, quando ele o concluiu. Esse livro foi traduzido para mais de 20 idiomas e editado em 50 países, mais de 50 países. Para justificar o rebote, Galiano admitiu que, na época em que escreveu o livro, ele não tinha conhecimento suficiente de economia nem de política. No entanto, afirmou que não se arrependeu de tê-lo lançado em meio às convulsões políticas e sociais da época, e fez questão de frisar: essa foi uma etapa superada. Naquele período, ele era jornalista e atuava no Departamento de Publicações da Universidade da República, em Montevidéu, onde trabalhou por 4 anos em pesquisas e coletas de informações para escrever sua obra mais famosa. Eram tempos da ditadura militar. No continente, o livro de Galiano foi censurado na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Pouco depois, ele partiu para o exílio, primeiro na Argentina e depois na Espanha. Sua fala na Bienal de Brasília me fez compreender a experiência que tive com Galiano em 2008, durante a posse do presidente paraguaio Fernando Lugo. Eu estava em Assunção, a convite do crítico historiador de arte Tício Escobar, que era então o ministro da Cultura do novo governo. Galiano e eu conversamos sobre o memorial, relembramos os tempos em que ele foi nosso colaborador. Quando tentei mudar o tema para a situação da América Latina naquele momento, ele se esquivou, dizendo num tom incisivo: você está tentando fazer uma entrevista? Não quero falar sobre a América Latina. Tudo mudou. E com certeza você também. Pedi licença e fui buscar um vinho. Em outro texto da edição, intitulado Use-o e Jogue-o, Galiano denuncia a sociedade de consumo que devora tudo e a todos, criando descartáveis humanos desde o nascimento. O norte do mundo gera lixo em quantidades assombrosas. O sul gera marginalizados, escreve ele. O texto é longo, denso, repleto de pequenos relatos. O título saiu de uma indagação: Planeta? Use-o e jogue-o. No reino do efêmero, relata ele, tudo se converte imediatamente em ferro velho. Para que melhor se multipliquem a demanda, as divisas e os lucros, as coisas se esgotam num piscar de olhos, como as imagens que são disparadas pela metralhadora da televisão e as modas e os ídolos que a publicidade joga no mercado.
Apaixonado por futebol, como tantos pelo mundo, Galiano demonstrou seu amor pelo jogo em diversos momentos. O jornalista e escritor José Roberto Toreiro lembra que abraçou a esquerda após ler As Veias Abertas da América Latina, publicado em 1971. Mas antes disso, em 1968, ele lembra que Galiano organizou o livro Suma Resta el Futebol, reunindo texto de 17 autores, entre eles Mário Benedetti, Albert Camus, Tiago de Mello e Horácio Quiroga. O crítico ressalta que Galiano não quis incluir nenhum texto seu, mas escreveu o prefácio, um manifesto de 2 páginas e meia, no qual questionou os intelectuais de esquerda que viam no futebol apenas uma alienação popular. Para Galiano, se as touradas tiveram Hemingway, o futebol também merecia um grande escritor. Toreiro lembra que 27 anos depois, Galiano publicou Futebol ao Sol e à Sombra, onde revisitou a história do jogo desde origens na China. O crítico ainda destaca que Galiano construiu esse livro com a mesma engenharia de sua trilogia, Memórias do Fogo, combinando fatos importantes com passagens políticas. Ele ainda observa que alguns relatos de Galiano, uma aproximação ao estilo do brasileiro Carlos Drummond de Andrade, especialmente em contos plausíveis. Para o crítico, em outras passagens, o uruguaio se aproxima de Nelson Rodrigues. Ele chama a atenção do uso de expressões como esta: suas pernas eram um mapa de varizes. Dava passos por um buraco de agulha. Como afirma Toreiro, Galiano fez uma homenagem ao futebol, celebração de suas luzes e denúncia de suas sombras. A jornalista Ana Maria Sicácio, que está na plateia, especialista em literatura, lembra que Galiano não está sozinho. O panorama artístico uruguaio, considerando-se somente nomes que ultrapassam fronteiras, país de 3.500.000 habitantes, demonstra com sobra como Galiano sempre esteve em boa companhia. Ela destaca Horácio Quiroga, 1879 e 1937, autor influenciado por Edgar Allan Poe, a poeta Delmira Augustine, 1886-1914, que deu asas à erotização feminina, José Henrique Rodó, 1872-1917, autor de Ariel, obra que já questionava a hegemonia da cultura norte-americana. Chamada de Suíça da América, na metade do século XX, em meio a um clima favorável, surgem no Uruguai nomes como Juan Carlos Onetti, 1909-1940. Dessa geração que influenciou escritores como Galiano, surge também Mário Benedetti, Felisberto Hernandes e Tomás Mato. A defesa do meio ambiente também foi um tema central para Galiano. Em entrevista ao cinegrafista brasileiro Silvio Tendler, realizada no Uruguai, Galiano inspirou o documentário O Veneno Está na Mesa, de 2011, comentado na Nossa América pela jornalista Tana Rabeiro, estudiosa do meio ambiente. Ela afirma que Galiano expôs o choque entre os direitos humanos e os da natureza, apontando o uso indiscriminado de agrotóxicos. Tânia revela que a repercussão foi tanta que Tendler lançou 3 anos depois uma sequência do documentário, propondo mudanças do modelo produtivo, destacando alternativas sustentáveis. Como ela destacou, tudo começou com as palavras de Galiano. A caricatura, outra mania do escritor, também compõe essa homenagem. Segundo José Alberto Lovreto, Galiano iniciou sua carreira jornalística publicando uma caricatura na revista El Sol, do Partido Socialista do Uruguai, sob o pseudônimo de Gios. Lovreto é também caricaturista, além de assinar o texto, convidou vários profissionais que figuram nessa edição, como Sérgio Gomes, Oswaldo da Costa,
Afonso Fernandes e Paulo Sérgio Gindel, que prestam homenagem reinterpretando Galiano. Encerro os comentários dessa edição homenagem com as reflexões de Pedro de la Hoz, vice-presidente da União dos Escritores e Artistas de Cuba. Em um período que as ditaduras silenciavam vozes em países da América Latina e da América Central, a ilha caribenha, sob a liderança da Casa das Américas, tornou-se um polo de resistência cultural. A instituição não apenas divulgava obras fundamentais, como também agraciava autores com o mais antigo e prestigiado prêmio literário da região. Pedro de la Hoz lembra que em 1971, Galiano, que havia participado do júri na categoria de contos inéditos, no ano anterior enviou As Veias Abertas da América Latina ao certame e recebeu uma menção honrosa. Segundo ele, embora o livro tenha encantado os jurados, pesou muito mais a tradição do que a transgressão no momento da escolha. Após a publicação pela Casa das Américas, comenta o crítico cubano, veio a explosão Galiano, tanto em popularidade como em críticas. Carlos Alberto Montaner, Cuba, Plínio Apuleio Mendonça, Colômbia, e Álvaro Vargas Llosa, Peru, o filho de Vargas Llosa, foram muito além de uma crítica. No livro Perfeito Idiota Latino-Americano, de 1996, os três apontaram falhas de Galiano e desclassificaram sua obra ícone. O prefácio foi feito por Mário Vargas Llosa. Ainda assim, Pedro de la Hoz considera o livro de Galiano um marco. Imperfeito, com trechos hiperbólicos e certa tendência ao manicaísmo, em parte atribuíveis ao estilo, o livro foi um ponto de partida para sua carreira. Sem esse texto, não teríamos Memórias de Fogo. Eduardo Galeano foi, acima de tudo, um inquieto. Para ele, as ideias eram tão vivas quanto um gol conseguido no último minuto da partida e deveriam ser sempre livres para encontrar novos sentidos para o mundo. Obrigado, Leonor. Agora vamos ouvir a Franciele Valiana, que tem um livro publicado aqui no Brasil, Esse Mito, a História, Literatura e Relações de Gênero, em Eduardo Galeano. Essa é a tese, a pesquisa dela de mestrado, e ficou curioso de como continua o doutorado e o pós-doutorado também, mas... Obrigada. Bom, boa noite, gente. Que prazer estar aqui, poder ouvir a Leonor, Román, que é um querido amigo, que está nas terras mexicanas, tentando fazer essa ponte latino-americana acontecer, entre a pontinha lá, né, no Uruguai, até a fronteira com o que se diz América, mas na verdade é um pouquinho só da América, que vocês sabem bem de onde eu estou falando, né? Bom, eu sou a Franciele, eu acho que assim, quando eu cheguei aqui eu pensei, meu Deus do céu, eu vi a Leonor com todo o texto, o Román também preparou, eu falei, mas eu não preparei uma coisa desse jeito, será que vai ser estranho? E aí eu fui ouvindo ela, ouvindo o Román e pensando, cara, como tem tanta coisa interessante para dizer sobre Galeano, né? Eu acho que talvez eu possa começar falando um pouco sobre quando eu o conheci pessoalmente. Foi em 2014, um ano antes dele morrer. Acho que a Leonor comentou que ele veio para o Brasil na Bienal do Livro em Brasília, em abril. Eu me lembro exatamente do dia, né? Dia 11 de abril de 2014, saiu, né, como ela disse, como o Román disse também, no New York Times, Galeano nega sua obra, Veias Abertas da América Latina, e todo mundo, meu Deus do céu, acabou
a esquerda no mundo inteiro, todo mundo pode jogar tudo pro lixo, porque não tem mais. E aquilo ali me intrigou muito, né? Porque foi uma fala um pouco irônica, muito bem disse o Roman, mas ao mesmo tempo uma fala muito impactante, pensando na maneira como ela foi disseminada, talvez tenha chocado muito mais a esquerda do que a direita, como sempre acontece, né? É raro, mas acontece muito. E enfim, eu comecei a pensar nessa situação, né, do Galeno negar a obra dele. Acho que todo mundo que está aqui deve conhecer um pouco do que são as Veias Abertas da América Latina, de como essa obra impactou o pensamento da esquerda latino-americana e mundial, especialmente a partir ali de uma lógica muito voltada para a teoria da dependência, que é um pouco o argumento central da obra dele. Ele vai dizer o quanto nós, países historicamente colonizados, tivemos uma dificuldade de criar um mecanismo próprio de desenvolvimento. Enfim, né, claro que muitas coisas podem ser pensadas de outra forma, mas e eu tendo a dizer, isso não é um argumento meu, é de uma outra pesquisadora do Galeano, chamada Diana Palaversic. Ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que a grande alternativa das vias abertas não é uma alternativa política, é uma alternativa estética. Eu acho isso tão genial e tão sensível, porque ela vai dizer que, assim como a Leonor acabou de ler, Galeano concorreu ao Prêmio Casa de las Américas com essa obra. E os jurados disseram assim para ele: é um ensaio, mas não é um ensaio. Então a gente não pode premiar como ensaio, porque, né, parece. Então, é uma obra que escapa, é uma obra que transborda. Então, quando a gente tem uma obra que consegue influenciar politicamente milhares de pessoas a pensar a construção latino-americana como uma construção, a princípio, de dependência, mas, ao mesmo tempo, como uma construção de muita resistência, e essa obra ela não se encaixa num gênero estritamente acadêmico, ela não está dentro totalmente da história, nem da sociologia, nem da antropologia, também não está dentro da economia, dentro dos mais estritos acadêmicos que categorizam, né, gostam dessas categorias. Então, o que ela é, né? Ela é essa obra que consegue usar as palavras para mobilizar e disparar o pensamento. Então, ela é uma alternativa estética, porque ela movimenta, né? Porque ela direciona o seu olhar, ela brinca com um conceito que eu gosto muito, que é do Ricardo Piglia, quando o Piglia fala do Borges, né? Ele vai dizer que o Borges ele é um escritor estrábico, que o Borges ele está o tempo todo olhando para a Europa, mas ao mesmo tempo ele está aqui na América, né? Quando ele está na América, ele é central, mas quando ele está na Europa, ele é marginal. Quem que ele é? Quem que é um argentino na Europa, né? O que é um argentino na América Latina? A gente na América Latina ele é central, ele é quase um europeu, né? Quando a gente pensa. E quando eu penso nessa alternativa estrábica, eu acho que esse conceito é muito interessante, é justamente para pensar nesse deslocamento estético diante do quanto a gente, como imagino que muitos aqui tenham uma relação profunda com a lógica acadêmica, talvez por isso estejam aqui também, mas quando a gente pensa no que escrever, em como pensar, em como construir um livro, em como construir um pensamento crítico argumentativo, a gente se baseia numa lógica racional científica que é profundamente europeia. E o Galeano ele rompe com essa perspectiva estética de escrita para fazer uma crítica à própria Europa. Então, o que é isso senão uma alternativa estética? Eu acho isso muito interessante, isso dialoga com algumas perspectivas acadêmicas muito mais atuais, que principalmente foram encabeçadas por pessoas, né, voltadas para o pensamento decolonial, pós-colonial, né, como escrever de outra forma, como a nossa escrita também representa e avança se a gente consegue dar conta da nossa subjetividade, não anular a subjetividade na escrita. O Galeano não anula a subjetividade dele na escrita. Ele não precisa fazer isso. Quando ele faz isso, ele não se encaixa nem no prêmio cubano, que é o que a gente tinha de mais latino-americano naquele momento, né, a partir de 1961, quando esse prêmio inaugura, né, uma revista, enfim. Bom, eu estou falando disso porque eu comecei pensando na alternativa estética das vias abertas.
Eu estava pensando aqui também, né, acho que a Leonor e o Roman falaram um pouco sobre esse Galeano inquieto. O Roman falou sobre Galeano autodidata. Né? Quando o Galeano tem um texto dele no cadê? No Livro dos Abraços, que ele vai falar que ele parou de aprender quando ele entrou na escola. Olha como que isso é genial, né? Como que isso é delicado, isso é profundamente uma crítica a esse sistema também muito colonial que é a educação, como a gente vive. Então, esse Galeano inquieto, esse Galeano autodidata, esse Galeano irônico, poeta, toda essa lógica que foi construída principalmente no argumento do Roman, me fez me interessar muito pela obra dele, Memória do Fogo. Não sei se vocês conhecem essa obra, acho que a maioria acaba sempre conhecendo As Veias Abertas e conhecendo o Livro dos Abraços, né? São os livros mais vendidos, né? Acho que são os mais acessíveis, talvez por uma questão acadêmica e por uma questão também poética. Acho muito bonito quando alguém fala, não, eu li um poema do Eduardo Galeano, assim, alguém me fala, assim, eu falo, interessante ouvir, né? Porque a gente nunca vê, Galeano é poeta, um poema dele, mas tá em verso, não tá em verso, ainda assim é poético, e eu nunca questiono, nunca, quem sou eu para corrigir isso, se é que eu, né, não dá para corrigir isso, porque ele é um poeta mesmo, né? E aí eu cheguei na Memória do Fogo, que é um livro de 3 volumes, publicados quando Galeano está no exílio, na Espanha. É importante dizer, né? Galeano se exilou 2 vezes, uma vez na Argentina, nos anos 70, e na Espanha, nos anos 80. A ditadura no Uruguai começa em 73, então depois a ditadura também volta na Argentina, ele tem que sair da Argentina e ir para a Espanha. Esse gesto muito complexo de exílio constante. Que o Mário Benedetti, um conterrâneo do Galeano, vai dizer que quem foi exilado no Uruguai já vivia um exílio muito anterior, que ele chamava de insílio, que é quando você está exilado dentro do seu próprio país. Acho que a gente viveu um pouco isso entre 2018 e 2022, né? Um insílio aqui no Brasil, né, dentro de uma perspectiva política de morte, de genocídio. E a gente conseguiu romper em muitas medidas, mas Galeano, quando ele está exilado na Espanha, ele escreve esses 3 volumes do Memória do Fogo. O primeiro volume, Os Nascimentos, e a partir dali ele vai tecer uma épica da América Latina. Eu chamo de épica propositalmente. Eu gosto de imaginar, sei que o Roman também gosta de imaginar Galeano como um Homero da América Latina. Por que Homero, né? Porque Homero não tem, a gente não sabe se Homero existiu, se Homero são muitas vozes, se Homero é um povo, né? Se Homero é uma pessoa, não dá para a gente saber, porque Homero é uma voz oral que se materializa em livro para contar a história da formação de uma cultura chamada grega. Mas, ao mesmo tempo, quando Galeano se propõe a contar essa história da formação de uma cultura latino-americana, ele dá conta de uma quantidade tão absurda e absoluta de vozes. Eu acho isso tão profundo, porque ele começa esse volume, Os Nascimentos, contando, ele divide em duas partes, uma parte antes da chegada de Colombo e uma parte pós-chegada de Colombo. E nessa primeira parte, ele vai falar sobre as vozes da natureza, as vozes animais, as vozes das plantas, as vozes do tempo, da noite, as vozes dos povos originários. Ele cita 32 grupos nativos diferentes, de várias partes da América. E eu acho isso tão interessante, porque eu nunca vi alguém fazer uma coisa como essa sobre a América Latina. A gente tem muitas obras tentando dar conta da formação colonial, a gente tem muitas obras atuais tentando dar conta da formação indígena pré-colombiana, mas a gente não tem uma obra que, não ser essa, Memória do Fogo, né, que consiga fazer esse apanhado tão grandioso de vozes que não se centra no humano, que rompe com essa lógica de perspectiva antropocêntrica. E eu tendo a achar que ele se aproxima daquela lógica que o Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo
ele vai falar que é o perspectivismo indígena. Acho que é muito legal contar essa história, porque é o seguinte, tem um momento, né, na obra do Galeano, que ele vai dando vozes para as coisas, e você vai tendo uma dificuldade de entender quem que é o protagonista daquele microconto, daquela crônica. Quem que está narrando? No primeiro texto ele diz assim, os homens e as mulheres, eu não estou com o livro aqui, um livro enorme, os homens e as mulheres Nivakli sonharam que Deus estava sonhando com eles. E sonharam que Deus estava criando eles. Vocês conseguem perceber a dimensão como? Muito Borges, exatamente. É um Aleph completo. Os homens sonharam que Deus estava sonhando que criaram eles. E assim nasce o mundo para esse grupo nativo. Então, é uma estratégia narrativa que é tão interessante. O Viveiros de Castro ele vai dizer que o perspectivismo indígena é um pouco contrário do que o Lévi-Strauss dizia. O Lévi-Strauss dizia que o tempo dos mitos é um tempo sem sujeito. É super interessante, né? Bom, a gente tem um tempo sem sujeito, porque a gente tem, né, um tempo em que as pessoas não são exatamente, não se reconhecem exatamente como pessoas, e o tempo ele não passa como a gente vê. O Viveiros de Castro vai dizer, na verdade, não é um tempo sem sujeito, é um tempo só sujeito. Porque tudo é sujeito nesse tempo. Tudo pensa, tudo sente, tudo é. E é exatamente esse rompimento muito interessante com esse estruturalismo francês, que eu acho que o Galeano acaba fazendo isso com a narrativa, que é mostrar que, bom, se tudo tem uma essência de vida, tudo pode narrar, tudo pode sonhar, tudo pode criar, tudo pode fazer. Então, eu acho esse gesto narrativo que ele tem... Gente, esse microfone está muito perto da minha boca? Tá ruim? Tá bem? Esse gesto narrativo dele é político, poético, e ele ensina profundamente a gente sobre uma coisa que a antropologia está tentando entender há muito tempo, com uma simples mudança de protagonismo, de perspectiva narrativa, né? Bom, só queria falar mais algumas coisas, não sei nem quanto tempo eu estou falando já, mas bom, tem uma coisa legal também, que eu comecei falando sobre a negação dele às veias abertas, ele faz ali em abril de 2014. Galeano tem um romance, Galeano escreveu um romance, o primeiro livro dele de ficção é um romance, chama Os Dias Seguintes. É um livro de 63, ele tinha 23 anos. Que doideira, né? E esse romance dele é um romance muito existencialista, assim, não entra no campo político, ele tenta meio que... É meio inspirado nas obras do Alain Resnais, uma coisa meio Truffaut. Então, é um romance bem interessante. E aí, ele deu uma entrevista em 1995, e ele falava assim, aquele primeiro romance que eu publiquei lá, muito ruim, nunca mais leria, nem quero que tenha outra edição dele. Você já vê, ele já está negando uma obra dele, que foi o primeiro romance dele, né? Um outro livro que ele escreve publica em 75, A Canção de Nós Outros, A Canção de Nossa Gente, foi traduzido assim para o português. Ele também deu uma entrevista falando, não, esse livro que eu escrevi, péssimo também. Isso mostra para a gente que a negação dele das veias abertas é uma constante. Negar a obra que ele mesmo escreveu, para ele é um gesto de autocrítica, ou mesmo de compreensão de que ele se transforma, de que ele é outra coisa o tempo todo. Então, eu, particularmente, não vejo nem como ironia, muito embora dê para a gente compreender assim, mas eu vejo como uma espécie de respeito ao tempo da obra, respeito aos leitores que vão poder fazer daquela obra uma outra coisa. Eu acho que isso é uma consciência que ele tem de uma autoria muito mais coletiva, que tá junto com o tempo, que está junto com o espaço, que está junto com quem está ali acompanhando a obra dele. O Galeano, ele me parece muito justo nesse aspecto de entender que o que ele faz não é só dele, tanto que
né, em todas as obras, quando ele se propõe a trazer essas vozes, ele cita todas as fontes que ele traz, ele tem o cuidado, né, se foi uma história que ele ouviu num banco de praça, ele vai colocar o nome daquela pessoa. Esse cuidado que o Galeano tem é um cuidado que aponta para essa coletividade do que ele acredita como vida. Então, eu queria reforçar, né, que essa negação das vias abertas, para mim, não é uma negação de fato, é só uma espécie de jogar a obra para o mundo, entender esse tempo da obra acontecendo. Vocês podem discordar, se vocês quiserem falar, ótimo. Acho também interessante uma coisa que eu pensei muito quando eu comecei a pesquisar o Galeano, né? Eu pesquisei o Galeano no mestrado. Na minha graduação, eu fiz jornalismo primeiro, depois fiz letras, mas no jornalismo pesquisei Galeano, mestrado Galeano, aí no doutorado fui para Roberto Bolanho, Djamila Elpite, e no pós-doc agora eu pesquiso narrativas indígenas Yanomamis e Valpires, dos indígenas australianos. Então, fui para um outro campo dos sonhos, né, que é um campo que me interessa muito. Mas, quando eu penso nessa... Fugiu aqui, estava... sim. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, ninguém na academia, na Universidade pesquisa Galeano. Tinha muito pouca coisa. Eu ficava intrigada, mas por quê? O que acontece, né? Os livros eles são muito lidos. O Brasil é um dos países que mais lê Galeano no mundo. Assim, né? Esses livros de bolsa, as edições aqui da LPM, vendidos pra caramba, tem em toda a livraria. Tá no Tietê, tá vendendo Galeano no Tietê, na livraria lá do Tietê, porque, né? Ele tem esse alcance mais popular. Ao mesmo tempo, a universidade tem uma resistência absoluta. Eu me lembro um dia de estar numa disciplina na USP, do mestrado, eu fiz uma disciplina lá, tá me dando calor, gente. Falar, né? Eu vou deixar aqui, tranquilo. E uma professora falou assim, então, mas ali nos anos 70, tinha uns escritores muito bons, né? Falava do Vargas Llosa, falava do Cortázar, ela estava dando uma disciplina sobre Cortázar, mas ela estava falando muito mais sobre a vertente pós-cortázariana na Argentina. Ela falou, não, tinha uns escritores meio ruins, né? Tipo o Eduardo Galeano. Eu estava assistindo a disciplina dela, eu estava fazendo uma pesquisa sobre Galeano. Falei, meu Deus, essa professora está falando que o escritor que eu pesquiso é ruim. Ela teve essa audácia, né? Uma professora titular, sabe? Deu um negócio assim de você... E aí eu, assim, na hora não questionei, né? Tentei depois pensar um pouco sobre o que ela queria dizer. E me parece que há uma resistência à academia, há uma estética que se aproxima da política, se aproxima do que eles vão chamar de lógica panfletária. Né? Galeano é muito claro o posicionamento dele. Ele não deixa o leitor chegar a uma conclusão, né? Como se a literatura fosse isso, como se a literatura fosse uma coisa só. É o mesmo tipo de crítica que a gente vê hoje a obra de autores negros, é muito identitário, né? Fala muito. Mas espera aí, né? Quem que define o que é literatura e o que é uma boa literatura? De onde é que vem essas categorias de boa ou má literatura? Então, me parece que o Galeano ele se torna um autor outsider em termos acadêmicos por essa aproximação, e ele não nega, ele inclusive gosta de ser muito anti-acadêmico. Eu acho que essa postura dele como anti-acadêmica, ela é interessante para a gente pensar, né, na não necessidade da academia para tudo, embora seja importante para muitas coisas, mas a possibilidade de você olhar para o mundo fora do espaço da universidade, pensar o que tem de história, de pensamento, de construção argumentativa, de resistência, de luta fora desses espaços. Fazer esse intercâmbio, acho que tem muitas pessoas aqui que devem estar fazendo esses intercâmbios, né, entre esses mundos, essas fronteiras, né, algo que o Jacques Derrida vai convocar a gente, vai dizer que a gente tem que manter as pupilas da universidade abertas. São as pupilas, é a ideia de você abrir e fechar quando é necessário, né. Então, estou falando tudo isso, gente, só para dizer que, para mim, o Galeano, ele se abre para o mundo, e este mundo que é o Galeano, este mundo que ele convoca, este mundo que ele aponta, não cabe na universidade
necessariamente da maneira como ela foi construída. Eu acho que talvez seja um convite para a gente mesmo que gosta, que está aqui, que está pensando no Galeano, como então mostrar para essa academia que existe sim um outro tipo de pensamento, uma outra forma de escrever, uma outra forma de pensar, que não necessariamente porque o que me parece é que a academia exige do Galeano tudo, exige que ele seja um autor completo em todas as áreas, e não reconhece o hibridismo. Acho que hibridismo é uma palavra meio pobre para isso, mas é um jogo de gêneros que ele constrói ali. E aí, só para eu finalizar um pouco já o que eu queria dizer, o que me interessou, e aí eu chego na minha pesquisa no livro, que é a pesquisa sobre relações de gênero, e aí esse gênero aquele é ambíguo, justamente, de propósito, que eu tentei pensar como que o Galeno brinca com o gênero discursivo, em que ele usa vários tipos de gêneros, né, desde o conto, a crônica, relato, o ensaio, o poema, o teatro, romance, mas como que ele também está muito atento às construções das relações de gênero dentro da própria obra como um todo que ele constrói. Eu foquei na obra Los Nascimentos, que é o primeiro volume do livro Memória do Fogo, porque ele traz ali as relações de gênero pré-colombianas. Eu queria ver como que ele ia narrar essas relações entre mulheres e homens, pessoas que viviam pessoas não binárias, eu ia dizer, mas numa lógica pré-colombiana, como que isso era dito, como que isso era tratado, né? Então eu tento ir por esse caminho e é possível perceber nesse livro quanto ele dá, sim, a abertura e o protagonismo para que a própria maneira como aquele grupo indígena se reconhecia enquanto gênero, ou como aquele grupo indígena problematizava ou, inclusive, oprimia certos tipos de gênero, para que isso se mostre. Um exemplo que ele dá acho que estou com ele aqui, deixa eu ver se tá. Que é um grupo indígena que começa a perceber que, acho que não vou achar agora, mas é um grupo indígena que começa a perceber que alguns guerreiros, quando tem contato com alguns animais, né? Então, por exemplo, morcego, que é um animal um pouco, uma textura diferente, alguns guerreiros começavam a sentir cócegas quando tinham contato com esses animais e começavam a dar muita risada. E davam tanta risada que perdiam o foco na concentração de se preparar para a guerra. E eles vão dizer que começou a se tornar um problema o riso para alguns grupos indígenas. E esses grupos determinaram que não, a partir de agora, apenas as mulheres e as crianças podem rir. E o Galeno conta essa história dizendo que, colocando esse lugar de opressão ou de papel de gênero bem estabelecido dentro de um grupo indígena. Isso não quer dizer que ele não vai reconhecer o que tem de potencial disruptivo dos grupos indígenas, mas eu estou contando esse relato justamente para mostrar o quanto o Galeano ele tem uma pretensão de apresentar a complexidade desses grupos. E o quanto, quando a gente pensa em relações indígenas, não se trata de, muito menos de infantilizar ou de diminuir a potência do que eles constroem, mas de entender a complexidade do que eles fazem, né? Da disputa de gênero constante que existe em qualquer grupo humano que se estabeleceu ao longo da história. Então, é mais para dizer e para mostrar que quando o Galeno ele é político ou panfletário, na visão acadêmica, é porque talvez as pessoas não tenham lido exatamente a maneira como ele constrói essas narrativas, né? Eu me imagino vendo essas pessoas lendo As Veias Abertas, lendo o Livro dos Abraços, não lendo Memória do Fogo, e não lendo o livro Os Dias Seguintes, que é o romance que ele escreveu, ou Dias e Noites de Amor e de Guerra. Enfim, eu acho que talvez seja um pouco isso que eu tinha para dizer, mas eu queria só concluir lendo 2 textinhos bem pequenos, sei que o tempo está um pouco apertado. Um deles cadê? Tá no Livro dos Abraços, que é um livro que eu amo muito, é um livro de microcontos, enfim. A Função da Arte 2. O pastor Miguel Brum
Pastor Miguel Brum me contou que há alguns anos esteve com os índios do Chaco paraguaio. Ele formava parte de uma missão evangelizadora. Os missionários visitaram um cacique que tinha fama de ser muito sábio. O cacique, um gordo quieto e calado, escutou sem pestanejar a propaganda religiosa que leram para ele na língua dos índios. Quando a leitura terminou, os missionários ficaram esperando. O cacique levou um tempo. Depois, opinou: "Você coça, e coça bastante. Coça muito bem." E sentenciou: "Mas onde você coça, não coça." E, para finalizar, já que a gente está vivendo um momento político mundial protagonizado por uma potência. Posso falar isso aqui? Pode, né? Vai que, né? Governo do Estado, não sei. Deixaria, né? Se ele deixaria, tudo bem. Aqui, a gente tem um livro chamado Os Filhos dos Dias. É um livro mais recente do Galeano, ali, 2010, e é um livro em que ele vai escrever um relato para cada dia do ano, como se fosse um calendário de histórias, né? E eu ia ler o do dia de hoje, mas eu preferi ler o do dia 13 de outubro. Não sei se alguém aqui nasceu no dia 13 de outubro. Alguém nasceu no dia 13 de outubro? Bom, tá em espanhol. Eu não sei se eu leio espanhol, se eu tento traduzir. Vou tentar traduzir no meu jeitinho aqui, tá? 13 de outubro. Os robôs alados. Boa notícia. No dia de hoje, no ano de 2011, os chefes militares do mundo informaram que os drones poderiam seguir matando gente. Estes aviões sem piloto, tripulados por ninguém, dirigidos ao controle remoto, gozam de boa saúde. O vírus que os atacou não foi mais que uma moléstia passageira. Até agora, os drones têm mandado embora, né? Mandado embora suas chuvas de bombas sobre vítimas indefesas no Afeganistão, no Iraque, no Paquistão, na Líbia, no Iêmen e na Palestina. E outros países esperam seus serviços. Na era das cyberguerras, os drones são os guerreiros perfeitos. Matam sem ressentimentos. Obedecem sem pestanejar. E jamais delatam a seus chefes. Muito obrigada. Obrigado. Agora vamos abrir um momento de perguntas, comentários do público. Aí vou convidar quem quiser dizer alguma coisa a vir aqui para que o microfone pegue. Enquanto... Sim, mas aí já sai na imagem como está Román aí. Román está aqui ouvindo. Enquanto vocês pensam alguma intervenção, eu vou falando alguma coisa também. Queria agradecer as intervenções. Gostei dessa ideia do Román, de um Galeano que vai aparecendo, né? E ele vai amadurecendo, né? E uma hora aparece esse relato dele, esse acompanhamento dos diferentes momentos, a leitura que ele fez de cada escrito do Galeano, onde alguma coisa vai desabrochando e tem a ver, de fato, com o que aparecia aqui na conversa da Franciele, de um estilo que vai aparecendo, uma estética que vai sendo cultivada, né? Um lugar onde o poético vai aparecendo mais, onde talvez o político não desaparece, mas encontra uma outra linguagem, uma outra forma de aparecer. Né? E aí, na sua fala, é interessante como esse movimento de ir até um Galeano aparecendo
tem voltas atrás, né? Tem como os mitos, inclusive, um caminho reverso, né? Que não é teleológico. Eu lembrava que em 2014 os jornais sensacionalistas falaram Galeano já não mais acredita aquilo, mas pouco tempo antes o Chávez deu de presente para o Obama, né? Os veias abertas da América Latina, mostrando uma atualidade. E se a gente pensa hoje, eu pensava nas lutas indígenas de hoje, anti-extrativistas, né? Onde aparece muito as veias abertas, né, do Abya Yala, e numa chave diferente, que tem um pouco a ver com esse Galeano mais do sensível, mais do poético, mais dos micro-relatos, da recuperação de histórias indígenas cosmopolíticas, no sentido de que não é um anti-imperialismo como podia ser escrito, ou tinha que ser escrito nos anos 70, mas já é falado pelo próprio Montanha, que é um sujeito, por exemplo, o Rio, que é um sujeito, né? Então, como de alguma forma esse Veias Abertas não envelheceu, a gente volta a ele, né? Não é que ficou atrás, senão. Então, esse movimento que vocês narram mostra um movimento, sim, mas que não é um movimento que o que vai deixando atrás fica descartado, né? Isso pode ser recuperado e, de fato, as lutas latino-americanas, as leituras que podem ser feitas dos livros que ele escreveu, mesmo que ele não goste mais, né? Mostra esses movimentos cíclicos, né? E esses diálogos, e ele bem abre nesse Galeano maduro, né? Esse Galeano que escreve desde um lugar sensível, micropolítico, de pequenas histórias que deixam pensando, né, de uma forma talvez mais aberta, né? Então, gostei de pensar nesses movimentos. Se não tiver perguntas, eu vou deixar só uma última rodada para os três. Tem alguma? Então, eu vou deixar, vamos refazer a roda, então, com a palavra dos três convidados. Román, então, se queres começar. Bueno, a ver, por cierto, el libro de Franciel es precioso, es un libro muy hermoso, sobre todo por esta indagación que hace de memoria del fuego, este tejido fino para buscar las voces en la voz de Eduardo. Yo creo realmente que si un mérito tiene Galeano, y él no le gustaba dar consejos, pero los daba, es que decía que lo único que le diría a alguien que quiere escribir es que abra muy grandes las orejas para escuchar a la realidad. Yo creo que todos los artistas son traductores de las voces de los demás. Yo no creo en este escritor que necesita estar aislado para escribir, porque incluso, aunque estés solo en una isla, estás cargando todas las voces que te habitan. Nunca estás solo, definitivamente, es imposible. Y terminas siendo el traductor de las voces que se aferran a tu voz. Creo que lo que Galeano decide es una, no diría proeza, sino una altanería estética, y que creo que esa es la fuente del desprecio de la ciudad letrada. Lo dijo de la misma, yo sostengo que Rodolfo Walsh y él tienen unas poéticas gemelas, y más bien, y también tuvieron mucho, conversaron mucho en los años 70, sobre todo cuando Galeano dirigía Crisis, y dijeron más o menos al mismo tiempo lo siguiente:
Galeano decía que escribía para los que no saben leer, los que esperan al fondo en la cola de la historia. Esto parecería a todas luces demagogia cultural, ¿no? ¿Cómo escribes para quien no sabe leer? Rodolfo Walsh, ¿se acuerdan de los acetatos que tenían lado A y lado B? Bueno, en el lado B o el lado A da igual. Rodolfo Walsh decía en su diario que él tomó una decisión, abandonar la elefantiasis literaria y pasarse al campo del pueblo. ¿Cómo hace eso un escritor? Yo creo que lo que Walsh y Galeano hacen es abandonar la literatura letrada. Esto lo dice Ángel Rama en un libro aburridísimo, denso, pero maravilloso cuando uno termina, que se llama Literatura y Sociedad, y allí dice que todo empieza con Borges. Porque Borges es el primero, Borges es un autor, bueno, es un intelectual de derecha, bueno fuera que los escritores de derecha confesaran abiertamente que son de derecha. Borges es el primero que habla, bueno, que decide abrazar la periferia. Él vuelve canónico el género policial cuando todo el mundo lo despreciaba. Era como leer a Corín Tellado, leer literatura rosa, historietas en algún tiempo. Era la periferia de la ciudad. Borges la vuelve canónica. Pero además Borges siempre está, no, lee a Shakespeare, pero le gusta Kipling, cree que la mejor obra que escribió la humanidad no es la Ilíada, sino Las Mil y Una Noches. Y Ángel Rama escribe que Rodolfo Walsh es el hijo más heterodoxo de Borges. Sin Borges no existiría Galeano, creo yo. Inaugura una forma de transgresión, que además va de la mano con la fundación de lectores. Galeano y Walsh abandonan la ficción. Borges decía que muchas veces al caminar, viejo ciego, escuchaba metáforas entre los novios que caminaban por la calle o la gente común y corriente, y que la única diferencia entre esas personas y él era que él sabía que ellos decían metáforas. Y ellos las hacían, pero no lo sabían. Quiere decir esto que la poesía y el arte está entre nosotros todo el tiempo. Bueno, esto no revela nada nuevo, ¿no? Lo único que hace el vuelco cuando estos escritores, específicamente Walsh y Galeano, deciden llevar esas voces de la calle a protagonizar su propia obra. Ya no son el instrumento para que el escritor todopoderoso Demiurgo, el dios contemporáneo, organice la vida en su obra, sino que no son la atmósfera, no son el paisaje, se vuelven centrales, pero para aprender cómo vive y cómo sueña la gente del pueblo hay que abandonar la élite, porque nos guste o no, muertos de hambre o no, somos la élite. Una élite, aristocracia rabalera. Pero en ese sentido, creo, allí veo yo la fuente de la confrontación que tiene la ciudad letrada, porque sigue viendo el mundo desde arriba. Y estos escritores prefieren irse al mundo de abajo y desaprender, es decir, usan su arte o su sensibilidad para ponerla al servicio de esas realidades ninguneadas. O dicho de otra manera, en Galeano es donde los nadies, los jodidos, alcanzan su momento de mayor esplendor estético. Voces que a nadie le importaron jamás. Por eso creo que tiene razón Francielli cuando habla de la forma en que Galeano le escucha las voces y les da cabida en su propia voz. Yo no sé, eso sería discusión larga, si tiene algo que ver con el estructuralismo, porque el propio Galeano escribe contra el grado cero en la escritura de Barthes. En fin,
Me parece que también ahí está la fuente de su inmensa popularidad. Diría para terminar que como Lope de Vega, que decía que había que escribirle en vulgo al vulgo, Galeano le escribe en pueblo al pueblo. Escribir en sencillo para la gente sencilla parece fácil, pero es harto difícil. Y como todo escritor de veras, como todo gran artista, es capaz de ver en lo individual lo universal. Como él decía, lo decía mejor que yo, ver el universo por el ojo de la cerradura. O encontrar o contar la historia grande desde la historia chica. Ese vuelco tan benjaminiano lo encuentra él no en Benjamin, sino lo encuentra en la gente, en los albañiles, porque los albañiles construyeron el mundo. Muchas gracias. Leonor? Eu queria fazer um comentário sobre esse rechaço que a academia teve com o Galeano. Eu quero dizer que nos anos 80, aqui em São Paulo especialmente, houve assim um certo preconceito. Um grupo, a minha área é uma área cultural, uma área muito ligada às plásticas, eu sou. Então, por exemplo, nós tínhamos o Juan Nacha, que é peruano, que vivia no México. Raquel Tibol, argentina, que vivia no México. Marta Traba, argentina, que vivia na Venezuela. Eraci Amaral, no Brasil. Falar assim, de alguns críticos que pertenciam a um grupo que fechavam com a ideia de Galeano. E costumava assim, fazer piadas, sabe? Sou louco por Tia América. Então, era esse pensamento. Primeiro, precisa dizer que era um momento da ditadura terrível em países como Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, e isso também tem muito a ver com a influência da literatura dele. E mais, quando lançou-se a ideia de fazer um memorial da América Latina, houve uma resistência imensa, porque o brasileiro ele não se sente latino-americano pelo fato dele falar português num continente que fala, a maioria, né, fala espanhol. Se você vai fazer uma palestra, se vai participar de um curso, como eu fiz na Alemanha e na França, eles nunca me colocavam com latino-americano, eles não sabiam como dizer de onde que eu era. Tá? Então, começa aí todo esse preconceito, essa coisa. O memorial teve, apesar do governador que ajudou a fazer, pensou também em fazer o memorial, houve assim, uma resistência enorme, inclusive por essa escultura do Niemeyer, que é a mão espaldada, que é referente Veias Abertas da América Latina. Então, eu acho que a obra do Galeano, ele vem desse contexto todo, que muitos autores, mesmo outros escritores, não reconhecem como reconhecem o trabalho dele quase como uma grande pesquisa, que, enfim, sem estilo, e assim a gente ouve, e eu ouvi também muito isso na França. Então, mas eu acho que todo desse contexto político, ideológico dessa época. Eu queria comentar. É muito interessante isso, porque faz bastante sentido pensar nessa resistência política afetando a resistência estética, né? E não tem como não acreditar, né, nessa conciliação. Mas eu não sei se, acho que o que eu queria dizer, talvez ecoe com, eu já vinha dizendo que o Salvador comentou sobre a questão indígena, quanto eu tendo a ver, como você disse, assim, eu tendo a ver o quanto as Veias Abertas continuou ecoando nas obras dele de outra maneira, como se ele tivesse reescrevendo essas veias de outra forma, né? E é uma tendência das obras posteriores dele, uma espécie de esperança, né? Ele tem, por exemplo, no Livro dos Abraços, uma proposta de acolhimento, uma proposta mais poética
do afeto, né? São textos muito bonitos, né? Enquanto nas Veias Abertas, você termina de ler, é uma sensação de isolamento completo, mas não tem como a gente resolver esse problema latino-americano, a gente está ferrado para sempre. Eu acho que ele vai revendo isso com uma postura diferenciada também. E aí, quando a gente olha para os outros textos dele sobre questões ecológicas, né, e acho que a Leonor mencionou também, essa postura ambiental, e para a questão cultural e antropológica que ele apresenta muito bem em várias obras, eu acho que ele vai traçando esse novo caminho, essa nova possibilidade de veias abertas, né? As veias seguem abertas, a gente sabe disso, a gente está vivendo num país que está massacrando, né, povos indígenas cotidianamente ainda hoje, né? Enquanto a gente está aqui, isso está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, ele tenta olhar, ele continua olhando para o massacre, a obra está aqui, o massacre, né, ele está exposto de alguma forma, mas ele olha também não para esses povos massacrados como pessoas passivas, né? Ele vai dar um protagonismo de resistência, de luta, de transformação. Eu acho que é um pouco esse olhar, talvez, que venha junto com a negativa, né? Um olhar de trazer um novo caminho para essas veias. Eu acho que eu comecei falando sobre como eu conheci o Galeano, mas não falei, né? Ai, meu Deus do céu. Só vou fechar com isso. Em 2014, eu tenho até o prazer de falar isso, mas a pessoa que me proporcionou esse encontro está aqui hoje, que é o Diego, está ali atrás. Na época, nós namorávamos, né? Isso já faz 11 anos. Mesmo depois de muito tempo, a gente segue com essa amizade. E na época, eu trabalhava com jornalismo, ele também. E ele sabia que eu era muito fã do Galeano. E fã de carteirinha, assim, né? E ele mexeu os pauzinhos ali para tentar conseguir um contato de uma assessora dele, porque ele queria proporcionar essa surpresa de eu poder entrevistar o Galeano. E deu certo, né? A gente conseguiu ir para Montevidéu, quer dizer, deu certo, né? Tem uma história a mais, é uma história engraçada, porque estava tudo certo, eu estava no avião, primeira vez na minha vida que eu estava indo para fora do Brasil, eu estava ansiosíssima, meu Deus, será que eu vou conseguir falar espanhol? Nunca fiz espanhol na minha vida, tremia. E a gente no avião, assim, lá, aí ele olhou para mim, olha, tem uma notícia péssima para te dar. Ele desmarcou o encontro. Ele me contou isso quando a gente estava no avião. Eu falei assim, me fala isso agora, né? Mas, né, eu consegui o contato da mulher dele, Helena, e eu estou tentando com ela para ver se ela consegue fazer ele. Ele já estava muito doente nessa época, né? Ele morreu em 2015. Era maio de 2014. Ele morreu em abril de 2015. Então, estava fraco já. E aí, quando a gente chegou à noite, em Montevidéu, ele tentando uma internet no rosto, será que ela respondeu? E aí, né, ela respondeu, disse que, né, ia ser um café, a gente foi um café brasileiro que tem lá em Montevidéu, conseguimos conversar com ele. Provavelmente a gente foi, nós somos os últimos jornalistas a entrevistá-lo, brasileiros, né, jornalistas brasileiros a entrevistá-lo em vida. Mas tem uma frase, qual que é a frase que ele disse no e-mail, quando ele desmarcou, que essa frase é marcante, você lembra? Aí, tipo assim, que os ventos tragam. Eu falei, que vento, caralho? Eu quero ver você. Eu quero te entrevistar, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Aí deu certo e a gente teve essa oportunidade maravilhosa de conhecê-lo. A gente escreveu uma matéria na época para vários veículos, Brasil de Fato, enfim, os jornais na época tiveram interesse nisso. E é isso, acho que a gente só queria agradecer de novo a vocês todos por esse encontro, a Romã, queridíssimo, você sabe, né? Eu nunca esqueço também, eu tô falando já, como eu conheci o Romã. Em 2016, eu queria achar um texto do Ángel Rama, um crítico uruguaio, não achava esse texto, um texto dele sobre o Galeano,
Em busca del hombre nuevo. Aí eu não achava em lugar nenhum, aí eu achei no Facebook alguém postando, né, sobre esse texto, era ele. Eu entrei em contato no Facebook, né, o falecido Facebook, é, você pode, né, você tem esse texto aí desde então, quase 10 anos a gente tem essa amizade, e a gente teve a oportunidade de se encontrar em Montevidéu uma vez só, né, depois da morte do Galeano, obviamente, mas e é isso, foi um prazer te conhecer também, Leonor. Obrigada. Obrigado. Acho que esse conta como encontro também, esse de hoje, entre vocês. Eu queria terminar lendo um textinho do livro dos Abraços, que é Galeano falando sobre o Brasil, a crônica da cidade do Rio de Janeiro. Tem isso, a gente pode ler como ironia, como testemunho, como crítica. Crônica da cidade do Rio de Janeiro. No alto da noite do Rio de Janeiro, luminoso, generoso, o Cristo Redentor estende os braços. Debaixo desses braços, os netos dos escravos encontram amparo. Uma mulher descalça olha o Cristo. Lá de baixo, e apontando seu fulgor, diz, muito tristemente, daqui a pouco já não estará mais aí. Ouvi dizer que vão tirar ele daí. Não se preocupe, tranquiliza uma vizinha. Não se preocupe, ele volta. A polícia mata muitos e mais ainda mata a economia. Na cidade violenta soam tiros e também tambores. Os atabaques, ansiosos de consolo e de vingança, chamam os deuses africanos. Cristo sozinho não basta. Aí, obrigado, Román, Leonor, Franciele e todo mundo. Até a próxima. E o memorial.